Olá pessoal, agora vamos ver o funcionamento da tela de configurações do sistema. Para acessar essa tela, a gente vem na guia Arquivo, Configurações do Sistema. A tela de configurações do sistema é dividida em abas. Cada aba tem suas configurações específicas e a gente vai ver uma por uma. A primeira aba é a aba de dados da empresa e a senha de gerente. Os dados da empresa, eles sempre aparecem nas impressões, seja num recibo, numa ordem de serviço, num relatório. Então, esses dados podem ser alterados nessa tela. E ao final de todas as alterações, lembrar de clicar no botão de salvar. A senha de gerente, por padrão, ela é 12345 e você pode alterá-la. Ela vai ser solicitada toda vez que o sistema for fazer alguma ação mais delicada, como, por exemplo, um fechamento de caixa. Fez as alterações, clicou em salvar e o sistema vai atualizar todas essas informações. Na segunda aba, a gente pode alterar a logomarca do sistema, que é a que fica no menu principal do sistema e o que também sai nas impressões. Para alterar, a gente clica no botão da lupa, ele vai abrir as pastas do seu computador, você seleciona o arquivo, ele vai fazer uma pré-visualização e ao salvar, o sistema vai atualizar a logomarca. Está vendo que ele já atualizou no menu principal. A terceira aba é a de personalização das cores dos botões e painéis, bem como dos temas das listas. Para mudar as cores dos botões, basta selecionar uma nova cor dentre as mais de 100 opções. Ele vai criar uma pré-visualização da nova cor e o mesmo para as listas. Posso pegar outra cor de lista e salvar. A partir de então, o sistema já vai personalizar seus botões e painéis com as novas cores escolhidas. A próxima aba é de configurações de crediários. Se a sua empresa não trabalha com venda ou serviços a prazo, essa configuração não é necessária. Mas se você trabalha com prestação de serviços ou vendas a prazo, o nosso sistema ele tem a possibilidade de cobrar automaticamente juros no caso do atraso do pagamento desses clientes. Para isso, você precisa informar qual que é a taxa de juro mensal cobrada pelo atraso e o próprio sistema vai converter essa taxa em taxa diária, caso o atraso seja apenas em dias, e quantos dias de tolerância você vai oferecer para o seu cliente, ou seja, quantos dias ele vai esperar após o vencimento para começar a fazer o cálculo dos juros. Basta alterar essas informações e clicar em salvar. A seguir, a gente tem as configurações de venda. A primeira configuração é se vai ser permitido alterar o valor de venda do produto no momento da venda, isso no PDV, certo? Caso seja marcado que não, no momento da venda, assim que selecionar o produto e a quantidade, ele já vai ser inserido na venda automaticamente sem permitir nenhum tipo de edição. Caso queira editar, basta manter como sim. A segunda configuração é se vai permitir fazer vendas de produto com estoque insuficiente, certo? Se tiver marcado como sim, mesmo que não tenha estoque do produto, ele vai permitir você fazer as vendas. Caso marque como não, ele sempre vai verificar a disponibilidade de estoque do produto antes de inserir ele na venda. A última configuração é se na ordem de serviço o sistema vai controlar também o estoque de produtos, assim como é feito na tela de vendas. A gente vai ver com mais detalhes essa função quando a gente estiver na aula sobre a ordem de serviços, que você pode acessar no card aqui em cima. Essa configuração, de forma resumida, vai modificar a forma como você utiliza seu sistema. Se você quer controlar estoque dos produtos também na OS, isso vai exigir que numa ordem de serviço os produtos sejam previamente cadastrados antes de serem inseridos na ordem de serviço. Caso marque como não, o sistema não exige que exista esse pré-cadastro. Isso geralmente é utilizado para empresas que não fazem esse tipo de controle e quer utilizar a OS de forma mais rápida sem precisar ficar fazendo cadastro de produto. Nesse caso, ele não vai controlar estoque, não exige que o produto seja cadastrado e à medida que forem inserindo os novos produtos em ordem de serviço, o sistema vai criar uma opção de modo completar, de forma que assim que você começa a digitar o nome do produto, ele vai dar sugestões e quando você seleciona, ele já vai completar o nome e já vai trazer o último preço cobrado daquele produto.
A próxima aba é sobre as configurações de impressão e backup. Primeiro pelo backup. Para selecionar um local onde o backup dos dados vai ser salvo, basta clicar na lupa, que ele vai abrir as pastas do seu computador e você vai definir aonde vai ser salvo. No exemplo, eu vou salvar na área de trabalho, já está definido aonde o meu backup vai ser feito. Algumas observações sobre o backup. A primeira é que é importante que você tenha sempre o backup dos seus dados, caso você precise formatar o computador, ou caso o seu computador tenha algum problema e você precise reinstalar o sistema. O sistema é vitalício, você compra a licença uma única vez e não precisa pagar novamente pelo sistema, mas se precisar reinstalar, é necessário e obrigatório que tenha um backup de dados, para conseguir restaurar a sua licença e os dados que já foram cadastrados no sistema. Eu sempre recomendo que o backup seja feito num pendrive, um HD externo, por causa que você salvando o backup na mesma máquina, igual eu coloquei aqui no exemplo, apenas por exemplo, se o seu computador tiver algum problema, você vai perder o arquivo de dados original e o backup. E ele estando em um pendrive, você tem uma cópia segura. Além do fato de que, se existir algum tipo de ataque hacker ou alguém que maliciosamente queira deletar os arquivos do seu computador, você garante que você tem uma cópia externa. Mas fica a seu critério. Isso é apenas uma recomendação da gente. Em seguida, tem as configurações de impressão. Os recibos podem ser impressos em impressora no formato A4 ou impressão térmica. Quando você seleciona que é uma impressão térmica, você precisa definir o tamanho da fonte de impressão, porque o sistema imprime todas as impressoras térmicas do mercado. Então, se você tem várias opções de fonte, você pode modificar, experimentar, caso precise aumentar ou diminuir a fonte, basta mudar nessas configurações. Você pode definir quantas vias vão ser impressas na impressora térmica, e se a cada vez que terminar uma venda no PDV, ele já vai imprimir o recibo sem emitir nenhuma mensagem, ou se você deseja que o sistema mande uma mensagem de confirmação antes de imprimir, ou se ele nunca vai imprimir, caso você, por exemplo, não tenha impressora térmica. Definiu as configurações de impressão, basta sempre salvar. E por último, a gente tem as configurações de categoria. Temos as categorias de despesa, as unidades de medida de produto e as categorias de produto. As categorias de despesa vão servir para segmentar as despesas no momento do relatório. Você pode tirar relatório que você está gastando, por exemplo, com a folha de pagamento ou com fornecedores, de forma específica, dentro do seu montante de despesas. Para cadastrar uma nova categoria de despesa, basta inserir o nome da categoria, por exemplo. Exemplo de categoria. Digitei o nome da categoria, clico no mais. Ele vai inserir a sua nova categoria no meio das que já existem. Para remover alguma categoria cadastrada, basta clicar na lixeirinha que aparece na frente. E a categoria foi excluída. O mesmo para as unidades de medida de produto, basta digitar o nome da unidade de medida e clicar no mais para inserir, ou na lixeirinha para excluir. E o mesmo para a categoria de produtos, digitar o nome da categoria, clicar em inserir, ou clicar na lixeira para remover. A categoria de produtos vai servir para tirar relatórios por categoria. Por exemplo, você quer saber o que tem de pneus, ou quer saber especificamente o que tem de estoque apenas de óleo lubrificante. Então é ideal você criar as categorias para segmentar os seus produtos. Fez todas as configurações, clicou em salvar. E essa foi a aula sobre o menu de configurações.